Eu quero passar para o André Quito. Eu quero aqui informar, acabei de saber faz menos de 10 minutos que cassaram o mandato do Dallagnol. O TCE cassou o mandato do Deltan Dallagnol. Infelizmente é essa a notícia que temos para dar aqui. Paulo Martins, tá acompanhando esse caso, Paulo? Nem tanto. Sou aqui também, fiquei assustado com isso. Não conheço a fundamentação do processo, nem da acusação, então não vou falar em termos jurídicos, prefiro ler. Mas o espírito do tempo nos faz desconfiar. Fiz uma pauta aqui agora. Eu estou falando com tristeza, tá? O Deltan vinha fazendo um baita trabalho na Câmara. O Deltan vinha fazendo um trabalho de oposição ao governo, vinha usando o holofote que ele tem para colocar algumas questões bastante importantes. E aí agora tem a sua inelegibilidade, né? Ele vai ficar por 8 anos fora, sem poder disputar a eleição, tem esse mandato interrompido, há uma alteração toda, inclusive na bancada do Paraná, e por mais que talvez tenha fundamentação jurídica, eu não sei, não conheço o processo dele, tudo que a Justiça vem fazendo, especialmente o TSE, faz com que ninguém confie na decisão. Quando ninguém confia numa decisão, você está aí dizendo o seguinte, olha, o poder arbitral não é mais confiável, então lei do TACAP. O que esse pessoal está construindo, aí eu não estou falando só sobre o caso do Deltan, de forma mais ampla, é a destruição da construção civilizacional. Negócio delicado. Eu já sou solidário ao Deltan pelo que aconteceu hoje, eu vou procurar saber, ler o voto e tal, para não falar bobagem. Mas, de certa forma, não surpreende, né? Obrigado, Paulo Martins. Vai, André. Vou ler rapidamente a matéria aqui que saiu na UOL. O plenário do TSE decidiu hoje, por unanimidade, derrubar o registro de candidatura e cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos PR, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. A cassação foi decidida com base na lei de ficha limpa. Realmente é isso. Acabou de acontecer. Rodrigo? Ele era acusado de que eu posso comentar, né? Mas eu não sei os pormenores. Gente, vamos de novo aqui tocar real. Sem dourar a pílula, sem botar uma peneirazinha, né, no sol. Vamos tocar real. Eles vão perseguir toda a oposição. Eles vão perseguir. Todo o regime comunista fez isso. Todo o regime comunista. Eu estudei o suficiente de história para saber. E no Brasil nós temos exatamente isso em curso. Um regime comunista se instaurando. Então, eles vão perseguir, eles vão dar recado. Não pode ser oposição, não pode ser uma voz tão ativa. Parlamentares que estão achando que vão resistir a esse comunismo arbitrário, nefasto, dentro da legitimidade do parlamento, é bom começar a se dar conta de que não precisa ter cometido crime, de que existe duplo padrão, de que existe um salvo-conduto para a turma deles, né? E que pro lado de cá, da oposição, não é preciso ter feito nada, porque eles não vão, depois de procurar muito pelo em ovo, se eles não encontrarem, eles vão desenhar um pelo. Então está muito claro o que está acontecendo com o Brasil. Está muito claro. É aquela velha máxima, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. No Brasil de hoje aos amigos tudo, né? Muita torneira aberta do Estado, muito esquema, empreiteiro que tinha planilha de corrupção sendo mencionado por ministro Supremo como fonte de absurdo da Operação Lava Jato. Aos amigos tudo. Festa regada a muita lagosta e vinho caro. E aos opositores, e aos decentes que restaram nesse país e que ousam erguer a voz contra a indecência, a punição, independentemente de qualquer crime cometido. Obrigado, a lei que está na cabeça do Todo-Poderoso, né? Vai lá, André. André quer dar mais um recado? Segundo a matéria da UOL aqui, foram por 2 motivos a cassação. O primeiro é que em novembro de 2021, quando pediu exoneração do Ministério Público Federal, ele respondia a reclamações administrativas que poderiam resultar em sua demissão.
O outro motivo é que Dallagnol foi condenado pelo Tribunal de Contas da União em um processo que avaliou o pagamento de diárias a procuradores da Lava Jato. Fernando Holliday. O André ele já adiantou o que eu estava presumindo, né? As questões administrativas eu não estava por dentro, mas havia essa condenação aí no TCU. Foi um caso, assim, realmente, de novo, vou usar a palavra surreal. A Lava Jato havia recuperado bilhões de reais para o Brasil. E havia um questionamento no TCU, cujo relator era o Bruno Dantas, se eu não me engano, que dizia que, vejam vocês, os procuradores da Lava Jato gastaram demais com hospedagem. Era esse o questionamento, porque precisavam viajar, tinham audiências em vários estados, etc. E aí se questionou que essas quantidades de viagens estavam exageradas. E aí, um procurador, ou vários procuradores que conseguiram recuperar bilhões de reais, acabaram condenados porque gastaram 10, 20, 30 mil reais em um conjunto de hospedagens e viagens para o exercício da profissão e para o exercício da investigação. E não é de hoje que a gente sabe que o Deltan já era perseguido no MP, ali pelos seus colegas, com vários processos administrativos, desde que a Lava Jato começou a entrar em derrocada. E agora nós percebemos que a vingança foi mais longe ainda. Perseguiu ele até o seu mandato, agora com essa decisão do TSE. E é curioso, no mínimo, claro, não olhei os detalhes da decisão e a fundamentação jurídica, nem vou entrar muito nesse aspecto, mas é curioso que até agora o TSE tenha justamente prejudicado chapas que são oposição ao PT. Pelo menos até o momento deste Braddock, nós não vimos no noticiário nenhuma cassação de chapa de partidos de esquerda, nenhuma cassação de mandato de parlamentar de esquerda por parte da Justiça. Hoje nós tivemos isso em relação ao Dallagnol no TSE, mas também tivemos lá no TRE do Ceará a cassação de toda a chapa do PL, que forma o bloco de oposição ao governo do PT. E tem lá somente 4 parlamentares nesse bloco de oposição. E, curiosamente, com a cassação da chapa, que inclui, inclusive, o deputado estadual mais votado do Ceará, que é o Carmelo Neto, com a cassação dessa chapa, os mais beneficiados são justamente parlamentares da base do governo do PT, que vão assumir essas vagas, né? E aqui, no caso do Dallagnol, nós temos a retirada simplesmente de um dos maiores símbolos da Operação Lava Jato, que tanto incomoda o presidente da República, que não esqueceu a Lava Jato até hoje, não esqueceu a Força Tarefa até hoje e não esconde de ninguém que quer se vingar. E, claro, entre os adversários de Dallagnol também está um dos ministros mais influentes do STF, o senhor Gilmar Mendes, que não esconde também o seu desprezo por Dallagnol e todos os seus colegas. É curioso que alguém que tem adversários tão grandes e tão poderosos esteja sendo caçado nesse momento.